Sandra Nemberg, vencedora da 10ª edição do Troféu Mulher Imprensa na categoria âncora de telejornal. É a terceira vez, né, Sandra? É a terceira vez que eu ganho. Se eu não me engano, foi em 2007, 2008 e agora em 2014. Tô certa? É isso mesmo. Ai, obrigada. É isso mesmo, muito bom. Você ganhou quando ainda era no Bar Brahma, que o prêmio era menorzinho. Exatamente. Não, e o Bar Brahma, aquele charme, né? Era muito legal, muito legal. Mas depois cresceu muito, as mulheres pediram pra gente mais glamour. Não, a mulher merece, né? Muito glamour. Sim, isso é verdade. Você acha que o prêmio, a gente chegou na 10ª edição esse ano, a gente chegou com 17 categorias, começamos com 5 há 10 anos. E você acha que é um prêmio que ainda é relevante, é importante reconhecer o trabalho da mulher na redação brasileira? Eu falei disso no meu discurso, né? Sim, é importante, sim, é relevante, é muito difícil a realidade da mulher em qualquer profissão. Eu estava comentando há pouco que eu me lembro quando eu comecei há 23 anos no jornalismo da TV Globo e que eu era locutora, eu não era âncora, porque só quem era âncora eram os homens. E eu fazia sempre o segundo papel, o papel da mulher que lia as cabeças, apresentava notícias de moda, culinária, né? Isso cabia às mulheres. Então foi uma longa conquista, uma longa batalha para mostrar que não, que nós podíamos falar de política, de economia e de comportamento com a mesma credibilidade, né? E que não é porque somos mulheres que só nos cabe o lado frufru da coisa. Então, foi um trabalho de formiguinha, foi um trabalho difícil. Também me lembro da época em que só os homens abriam o telejornal. O primeiro Boa Noite ou o primeiro Boa Tarde era masculino, o segundo era feminino. E aí eu comecei, mas por que a gente não pode fazer um rodízio? Né? Um dia um, outro dia outro, e hoje é assim. Eu sinto que eu fiz parte dessa conquista. Não foi fácil, mas foi divertido, e é assim que eu sei viver, me divertindo muito, e como eu disse ali, sempre com muita emoção. Eu acredito também, né, que a mulher, ela consegue transmitir todo o peso necessário com delicadeza, né, com carinho. As notícias não são fáceis, e então passar a notícia para quem está em casa, que já não tem uma vida fácil, a gente tem que passar com calma, com cuidado, né? com carinho por quem está nos assistindo. Então isso é um papel muito feminino, né? E eu tenho muito orgulho disso, eu tenho muita felicidade de fazer o que eu faço e de ter conquistado tudo isso ao longo dos anos. Então, naquele começo, você jamais poderia imaginar que você estaria na bancada do Jornal Nacional, num Dia Internacional da Mulher, com uma outra mulher, né? Não, jamais. Eu me lembro que há muitos e muitos anos, conversando com Carlos Henrique Schroeder, que hoje é o diretor da TV Globo e na época ele era o diretor do jornalismo, eu falei assim, olha, o dia que duas mulheres sentarem naquela bancada, lembra de mim? Porque eu acho que é tão importante um dia, né, duas mulheres sentarem ali. É um marco, é um momento de mudança, de transformação, é um momento em que quem está do outro lado, mais uma vez, se olha como um espelho e vê o reflexo do outro lado da televisão. E eu fiquei muito, muito honrada que lembraram de mim, sim. Hoje eu sou, entre as apresentadoras de rede, a mais velha. Eu estou brincando dizendo que eu estou no meu primeiro ano do segundo tempo. Fiz 45 do primeiro tempo no ano passado, esse ano faço 46 anos. E é muito bom envelhecer, é muito bom ter história, né? E lembrar que eu passei por tudo isso e que tem muito ainda por vir. Os telespectadores, eles se identificam muito com você, sobretudo porque quando você vai transmitir alguma informação ou contar alguma notícia que não é tão boa assim, por exemplo, uma criança que acaba morrendo afogada em escola, como aconteceu há pouco tempo em São Paulo, ou a tragédia da Boate Kiss, que marcou o começo do ano passado, você mostra de fato uma emoção e não uma dureza. Você acha que o telejornal hoje ele mudou de formato, já não é mais aquela coisa séria, dura que sempre foi? Séria continua sendo e vai ser, sempre deve ser. E é o que eu digo, assim, ser sério não precisa ser sisudo, né? Ter credibilidade, fazer com que quem está do outro lado acredite no que eu estou dizendo, não precisa ser com dureza. Eu acredito que as pessoas precisam desse apoio, dessa cumplicidade. Eu costumo contar uma história da maneira que eu a vejo
e como eu gostaria de recebê-la, porque ela já é tão difícil que tem horas que você tem que falar: olha, não está fácil, nem para você, nem para mim, nem para ninguém. Santa Maria, para mim, foi o trabalho mais difícil da minha vida. Ver aquelas famílias chorando seus filhos, que eu acho que não deve haver perda pior no mundo do que perder um filho, e as crianças, né, aqueles jovens na flor da idade começando a viver, ver aqueles pais e aquelas mães debruçados sobre aqueles caixões, eu fiquei sem fala. Né? E eu acho que eu consegui passar isso porque eu queria, na verdade, eu só queria que as pessoas estivessem ali comigo, sentindo a dor daquelas famílias, a dor que eu senti, mas que jamais sentiria como eles, mas eu queria tirar as pessoas lá de dentro dos seus sofás e das suas casas e falar assim: vem cá, vem ver o que eu estou vendo aqui, porque isso não pode acontecer de novo. Então não é sensacionalismo, não é mostrar o sofrimento alheio, é denunciar o descaso, é mostrar que isso não pode nunca mais acontecer. Então esse é o nosso serviço, esse é o nosso trabalho, né? Um trabalho de denúncia, um trabalho de tentar fazer um país melhor, né? Construir o futuro do nosso país. Bom, muito obrigada e parabéns pelo seu prêmio. Obrigada.